Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam derramadas de forma abundante e sobrenatural sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós estamos lendo e meditando nas bem-aventuranças. E hoje nós vamos estar vendo a quarta bem-aventurança, que se encontra em Mateus capítulo 5 e versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Primeiro nós temos que ver que insatisfação é esta deste bem-aventurado. O que Jesus está dizendo aqui é que são bem-aventurados aqueles que estão insatisfeitos com a sua injustiça. É o homem, é a mulher que percebe a sua injustiça. Ele percebe que não é justo e ele começa a ter fome e sede de justiça. É alguém que está perturbado e incomodado com a sua própria vida de pecado, a sua vida distante de Deus, porque o pecado, ele é sempre uma injustiça. Quando o homem, ele rouba, né, vamos pegar aqui os mandamentos, ele está cometendo uma injustiça, ele está furtando o que é do outro. Quando o homem, ele mata, ele está fazendo com o outro o que ele, em hipótese alguma, aceitaria ou concordaria que fizessem com ele. Então, é uma tremenda injustiça. Então, o pecado é sempre uma grande injustiça. É por isso que o homem obediente a Deus é chamado de justo. E o Senhor Jesus está falando aqui dessa justiça, do homem que anseia viver uma vida justa, que deseja a justiça em seus atos, em sua prática, em seu modo de ver. E veja que o Senhor Jesus, ele faz uma promessa extraordinária. Ele diz que aquele homem, aquela mulher que deseja esta vida justa, ele vai alcançar. Só que tem uma condição para isto. É preciso que este homem, esta pessoa que deseja essa justiça interior, essa justiça em suas obras, essa justiça em Deus, é preciso primeiro que ele tenha fome e sede dessa justiça. Veja que o texto não diz que são bem-aventurados os justos. Não. Mas o texto diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Isto porque o homem não vai alcançar essa graça de Deus, de ter essa justiça interior, de ter essa vida reta, justa, essa vida santa, antes dele ter fome e sede desta vida que agrada a Deus. Ou seja, o homem que está no pecado e ele começa a perceber a sua miséria, como nós vimos nas primeiras bem-aventuranças. O homem, ele se sente pobre de espírito, ele vê a sua pobreza. Depois, ele vê a sua miséria espiritual, a sua pobreza de espírito. Este homem, ele passa a desejar uma vida santa, uma vida de justiça, uma vida onde ele não é mais escravo do pecado, onde ele não é mais escravo das paixões, dos vícios, da sensualidade, da mentira, daquela vida que ele não suporta mais. Mas ele só consegue romper com esta velha vida e ter esta nova vida quando o seu interior é tomado de fome, de uma sede profunda por este tipo de vida que agrada a Deus. É o homem que se vê numa trajetória de pecado, mas ele começa a ter fome e sede de trilhar um outro caminho, de viver uma outra vida, de se livrar daquela vida que é de escravidão, que ele não consegue sair dela, mas que
ele começa a desejar de todo o seu coração se libertar daquele velho modo de vida para viver uma nova vida de justiça. Então ele é o que tem fome e sede de justiça. Eu li um relato interessante que eu achei, que diz que uma cidade com fome, sitiada, né, no mundo antigo era muito comum isto, os exércitos vinham e sitiavam, né, cercavam aquela cidade e obrigava aquela cidade muitas vezes a se render pela fome e pela sede, porque eles cortavam os canais de água, eles não permitiam que entrasse alimento naquela cidade. Então a cidade, ela terminava se rendendo. E naquela leitura que eu vi, diz que uma cidade faminta, ela fica mais desesperada do que uma cidade em chamas. E faz sentido. Uma cidade em chamas é capaz que uma mãe, ela pegue o seu filho e o pai e morram abraçados ali no meio das chamas, tentando proteger o seu filho, a sua filha. Mas o relato mostra que cidades famintas, por mais cruel e insuportável que seja até ouvirmos isso, o relato que temos é que muitas vezes os pais concordavam em matar as suas crianças para servirem de alimento. Então veja que a fome, ela é algo tão desesperador que o homem é capaz de fazer de tudo para saciar aquela fome. Porque quando o Senhor Jesus ele fala aqui de sede e fome, ele não está falando assim de uma pequena sede, né, o horário do almoço que chegou. Não, mas ele está falando de uma sede e de uma fome mortal. É disso que o Senhor Jesus está falando, que o homem ele só vai ser saciado com justiça, ou seja, ele só vai experimentar essa nova vida em Deus quando ele tiver uma fome mortal, uma sede mortal por uma transformação de vida. Enquanto de alguma forma ele estiver satisfeito com a sua vida de pecado, com a sua vida de engano, com a sua vida longe de Deus, com a sua vida de prazeres mundanos, enquanto ele não entrar no esgotamento daquela velha vida, de tal forma que ele diga, Deus, eu não suporto mais isso, ou eu alcanço o Senhor, eu alcanço uma transformação de vida, ou eu morro, ou a minha alma não suporta, o meu coração não suporta mais esse tipo de vida que eu tenho vivido. Enquanto o homem ele não entra neste patamar de desespero de forma que ele diz, Deus, eu não suporto mais essa vida de pecado, eu não suporto mais ser escravo da prostituição, eu não suporto mais ser escravo desse vício, eu não suporto mais ser escravo do mundo. Enquanto ele não chega nesse nível de desespero, ele não vai alcançar a justiça de Deus e um coração transformado que viva em justiça. O salmista, no Salmo 42, ele mostra esta sede, essa fome por Deus. Ele diz assim, como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, o salmista está falando aqui desta sede mortal. O homem, ele suporta, segundo diz a ciência, até 50 dias com fome. Mas ele não suporta mais do que 4 dias com sede. Ou seja, quando o homem ele entra no 4º dia sem beber, ele entra num estágio, ou ele bebe ou ele morre. Quando o homem ele passa de 40 dias com fome, né, nós temos registro na Bíblia de homens, né, inclusive do Senhor Jesus, de Elias e de Moisés, que jejuaram 40 dias, não mais do que isso. Na Bíblia não tem relato maior do que isso. Né? E hoje a própria ciência mostra que a partir dos 50 dias, o próprio organismo começa a se estrangular. Né? O organismo começa a se corroer, a se autodevorar. Então o Senhor Jesus está falando dessa fome espiritual de Deus. Porque a justiça é o próprio Cristo. A justiça é o Senhor Jesus nos atribuindo a sua justiça e também nos atribuindo a virtude
de vivermos uma vida de justiça. Então o Senhor Jesus está dizendo que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de transformação de vida. Aquele homem, aquela mulher que tem sede e fome de mudança de vida. É quando o homem entra num estágio de desespero de alma. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: Deus, eu não suporto mais esta velha vida que eu tenho vivido. Eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo nascimento, porque essa vida de justiça é um novo nascimento, é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, quando o homem ele chega nesse estágio de desespero, que ele se quebra, ele se racha diante de Deus e diz: Deus, tenha compaixão de mim, porque eu não suporto mais essa vida de pecado, de escravidão, me faz nascer de novo, me transforma. Quando o homem chega nesse estágio, o Senhor Jesus disse que ele será saciado. Deus lhe traz uma transformação de vida. Deus lhe traz um novo coração. É o homem, é a mulher que não suporta mais a escravidão da sensualidade, não suporta mais a escravidão dos vícios, não suporta mais a escravidão de uma vida de mentira, não suporta mais a escravidão de viver uma vida longe de Deus e vazia sem Deus e em rebelião contra Deus. Mas que agora ele chega rendido, dizendo: Senhor, sacia a minha alma, sacia o meu coração com o teu pão e com a tua água. Vale a pena lembrar que o Senhor Jesus, ele diz as duas coisas. Ele diz que tanto é o pão da vida, como é a água da vida. E o Senhor Jesus, ele deseja saciar a nossa alma. Se você se sente assim, faminto, sedento, o Senhor Jesus, ele deseja saciar a sua alma. Mas veja que você não pode buscar alimentar-se ou beber em outra fonte. Você tem que ir a Deus e não dar descanso a Deus até que ele cumpra essa promessa na sua vida, até que ele venha de encontro à sua vida e sacie a sua alma e o seu coração com a sua água e com o seu pão da vida. Oremos ao Senhor. Deus Santo, eu oro com este irmão, com esta irmã, com esta pessoa, ó Deus, que tem sentido esta fome e esta sede, mas que de repente, na hora da fome, da sede, ele vai procurar saciar-se no pecado, vai procurar saciar-se nos prazeres mundanos, mas que agora, diante da tua palavra, diante da revelação divina, ela não suporta mais se alimentar de fontes rotas, tóxicas, mas que agora ela deseja o pão e a água da vida. Ó Deus, conforme a tua palavra, venha saciá-la, fazê-lo nascer da água e do Espírito. Venha, meu Deus, fazê-la uma nova criatura e enchê-la da tua presença. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, dê um like, faça um comentário e divulgue o canal, para que esta mensagem e outras mensagens cheguem ao coração de outras pessoas. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.